Evangelho, sexta-feira da quarta semana do tempo pascal. Hoje, memória facultativa de São Pio V, Papa, e São José Bento Cotolengo, presbítero. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da quarta semana do tempo pascal. Hoje, memória facultativa de São Pio V, Papa, e São José Bento Cotolengo, sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, olha que maravilha! A Santa Liturgia nos dá hoje a alegria de celebrarmos mais um santo que traz consigo a insígnia da família do Santo Rosário. Hoje celebramos a memória de São Pio V. E o Evangelho que a Santa Liturgia reserva para nós na celebração dessa sexta-feira, João capítulo 14, tem como primeiro versículo o Senhor que fala a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Essa frase é o início do capítulo 14, ela tem uma significativa importância dentro do momento histórico que o Senhor está vivendo junto aos seus discípulos, pois 3 fortes notícias tinham sido já anunciadas: a traição daquele que mais tarde saberia se ser Judas, a negação de Pedro e a separação de Jesus. Diante de 3 aterrorizantes notícias para o ânimo dos discípulos, o Senhor, com toda a confiança e com grande significado, diz a cada um deles: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Meus irmãos e minhas irmãs, o Papa São Pio V foi um testemunho eloquente. Como falávamos ontem, Santa Catarina de Sena teve um papel decisivo na história da Igreja do 1300, porém, o grande eco está no testemunho da sua santidade. Olhamos às vezes a vida dos santos de uma forma um pouco equívoca. São homens e mulheres como nós. Também Santa Catarina tinha suas precariedades, seus traumas, seus limites humanos, como falávamos. Veio de uma realidade tão difícil familiar, passou por tantas dificuldades na sua saúde, na sua caminhada pessoal, por uma série de limites, continuou analfabeta durante a sua vida, mas isso em momento nenhum foi impedimento para que ela pudesse colocar-se inteiramente nas mãos do Senhor. E tudo aquilo que se passava em sua vida desde a mais tenra idade era sempre elevado à presença de Deus, e com grande heroísmo, a cada gota do amor de Deus, desejava amá-lo mais e mais, entregando toda a sua vida para Ele. E o eco do testemunho de Catarina está nessa mulher que ela se torna nas mãos de Deus. Toda a minha precariedade, miséria, eu entrego em Tuas mãos, Senhor, e toda a minha pequenez eu consagro a Ti. Tudo que tenho me foi entregue por Ti. Não há nada de mais precioso em minha vida
que o sangue derramado de seu Filho pela nossa salvação. E aqui eu queria ler um trechinho que ontem falamos, mas eu terminei não lendo um trechinho do diálogo sobre a divina providência de Santa Catarina de Sena. Acenamos ao capítulo 167, que estava na liturgia das horas, e eu queria recuperar a beleza e a profundidade da oração dessa mística e dessa grande mulher e santa que entregou sua vida por amor à Igreja e que viveu o amor a nosso Senhor e foi sinal no mundo de um amor profundo e verdadeiro por Cristo, um amor de entrega total. Ela escreve assim: Ó divindade eterna, ó eterna Trindade, que pela união da natureza divina tanto fizeste valer o sangue de teu Filho unigênito. Pois tu, a Trindade eterna, és Criador, e eu criatura, e conheci, porque me fizeste compreender, quando de novo me criaste no sangue de teu Filho, conheci e compreendi que estás perdidamente enamorado pela beleza de tua criatura. Ó abismo, ó Trindade eterna, ó divindade, ó mar profundo, que mais poderias dar-me do que a ti mesmo? Tu és um fogo que arde sempre e não se consome. Tu és que consomes por teu calor todo o amor profundo da alma. Tu és de novo o fogo que faz desaparecer toda frieza e iluminas as mentes com tua luz. Com esta luz me fizeste conhecer a verdade e amar-te até o mais profundo de meu ser. Espelhando-me nesta luz, conheço-te como sumo bem, o bem que está acima de todo o bem, o bem feliz, o bem incompreensível, o bem inesgotável, a beleza que ultrapassa toda beleza, a sabedoria superior a toda sabedoria. Porque tu és a própria sabedoria, tu, o pão dos anjos, que no fogo da caridade te deste aos homens. Tu és a veste que cobre minha nudez. Alimentas nossa fome com a tua doçura, porque és doce sem amargura alguma, ó Trindade eterna, ó Trindade santa. Belíssimo, né, meus irmãos? Um coração profundamente enamorado de Deus e um coração totalmente mergulhado no amor e na experiência do amor desse Senhor. É isso. Aqui está o testemunho de Catarina. Santa Catarina deixou no mundo a marca e a eloquência de um coração que se deixa totalmente consumir pelo amor de Deus. E todos aqueles que viam os gestos e os testemunhos de Santa Catarina desejavam entregar-se da mesma forma a Deus. Muito bem, um outro filho da família do Santo Rosário, vindo séculos mais tarde, é o Papa São Pio V. Ele foi sacerdote dominicano e, por um tempo, recebeu a formação adequada e foi professor, foi prior do convento, superior provincial, bispo, nomeado bispo, e aos 62 anos foi nomeado Papa Pio V. Promoveu diversas reformas, estávamos ali naquele período do 1500, praticamente no tempo do Concílio de Trento. Então, a obrigação de residência dos bispos, que muitas vezes eram nomeados e nem botavam os pés na sua diocese, e São Carlos Borromeu foi um dos primeiros bispos a cumprir isso. Quantos santos naquele período a Igreja conheceu? A clausura dos religiosos, o celibato e a santidade na vida sacerdotal também foram promovidos e movidos pelo Papa Pio V. As visitas pastorais dos bispos, que até hoje acontecem em todas as nossas dioceses, o incremento no trabalho das missões, especialmente no Novo Mundo, na América, passou pelas mãos dele, a correção dos livros litúrgicos e o trabalho também de censura a todas as heresias que estavam aumentando, ao ponto de, inclusive, excomungar a Rainha Elizabeth I, num grande ato de heroísmo e coragem do Papa, pois as retaliações viriam em relação ao Reino da Inglaterra. Também foi ele, Pio V, que parou o avanço dos turcos
na invasão que estava prevista da Península Italiana, a famosa Batalha de Lepanto, da união dos reinos entre o Vaticano e Veneza, que combateram os turcos nas águas, atualmente águas croatas. Mas a beleza está que o Santo Padre Pio V convocou todo o povo a rezar incessantemente o Santo Rosário. Olha aí, é o filho de Santo Domingos. O que tem em comum com Santa Catarina, o que tem em comum com São Luís Grignion de Montfort, o amor ao Santo Rosário. Olha o que falamos, a meditação e a oração do Santo Rosário, como edifica a vida e o coração dos homens rumo à santidade. Meditar a paixão, morte e ressurreição do Senhor, como disse, como li outro dia para vocês, São Luís Grignion de Montfort escreveu, como nos leva a viver a vida de santidade. Agarrem-se ao Santo Rosário, rezem com fé, rezem com devoção, façam o caminho. Ontem tivemos a oportunidade de publicar o PDF com o Tratado da Verdadeira Devoção, que um dos nossos participantes do grupo enviou para a gente. E assim, dividimos com todos vocês a possibilidade de ter agora, em PDF, quem ainda não tem, essa obra que merece ser lida e esse itinerário de consagração que merece ser vivido por todos nós. Está aí mais um testemunho hoje de São Pio V. E toda a Península Italiana se ajoelhou e rezou o rosário diariamente, pedindo a Nossa Senhora que desse às tropas o devido triunfo para que se impedisse a invasão muçulmana em toda a região da Península Italiana. E depois foi feita a grande festa ao Santo Rosário por ocasião da vitória, em agradecimento e em honra à Virgem Santíssima. Poderíamos dizer que o Papa Pio V foi mesmo o Papa do Santo Rosário. Dentre tantos outros, como João Paulo II, que bem conhecemos, Pio XII, nossa, e tantos outros, mas Pio V, de maneira especial, chamou os cristãos ao zelo e à devoção ao Santo Rosário. Um Papa que marcou a história da Igreja pelo seu testemunho de força, pelo seu vigor, pela sua seriedade, pelo seu compromisso. Foi o Papa que fez as palavras do primeiro versículo do capítulo 14 do Evangelho de João, que hoje estamos ouvindo, ecoar no coração dos cristãos daquele tempo. Não se perturbe os vossos corações diante das ameaças que se levantam contra a Igreja, contra os cristãos, contra a fé. Credes em Deus, crede também em mim. O testemunho do Papa Pio V ecoou essas palavras. Sua vida foi o eco dessas palavras, desse chamado do Senhor para si, para que todos renovassem a fé. E que modo melhor que não fosse o amor à Santa Eucaristia, o amor pelo sacerdócio, o zelo pela vida sacerdotal, o zelo pela reta doutrina e o amor ao Santo Rosário, marcas importantes do seu pontificado. E por meio das suas ações, Cristo foi conhecido como caminho, verdade e vida. E mais uma vez se tornou claro que ninguém vem ao Pai se não for por Ele, como ouvimos hoje também na conclusão do Evangelho. Juntamente com São Pio V, a Igreja celebra um outro santo que o padre citou o nome, Cotolengo, já ouvimos, talvez alguns já tenham ouvido falar, né? São José Bento Cotolengo, nasceu também na Itália e sempre foi um rapazinho dedicado à caridade. São José Cotolengo tinha um coração de intensa prontidão no amor pelos mais pobres e necessitados. Com o passar do tempo, o trabalho com a sua vocação tornou-se um sacerdote. E foi
por sua escolha de vida. Aqui temos o testemunho de mais um sacerdote, um santo sacerdote. Ele foi o protetor dos abandonados e dos desprotegidos na diocese de Turim, diocese também por onde passou Dom Bosco. Quando teve que atender uma senhora grávida, conta a história que, devido à falta de assistência social, morreu em seus braços, ficou muito chocado diante daquela alma que ele acompanhou no seu último suspiro. E depois, diante daquela experiência de dor, Deus fez nascer no seu coração um desejo e uma entrega ardente no seu ministério para cuidar daqueles que estavam abandonados. E começou então um trabalho onde ele abria casas de abrigo que, em meio a tantas dificuldades, com homens e mulheres de boa vontade, se uniam e de alguma forma juntavam os recursos que podiam para acolher os pobres, os doentes mentais e físicos que eram abandonados pelas ruas naquele período, e todo tipo de pessoa que estivesse passando por necessidade ou estivesse em situação de carência, seja pela assistência material, seja pela assistência espiritual, e dedicou incessantemente sua vida no cuidado desses enfermos, criando assim as chamadas pequenas casas da Divina Providência, que se espalharam pelo norte da Itália e foram porto seguro para tantos que estavam sofrendo. E olha o que o Senhor diz hoje no Evangelho. E quando eu me for e vos estiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Essa promessa que o Senhor faz aos discípulos, de caráter escatológico, vem confirmada no exercício da caridade da Igreja como um contínuo amém de resposta àquilo que o Senhor nos fala, a fim de que estejais vós também comigo. E o testemunho de que o Senhor vem ao nosso encontro e de que estará conosco no lugar onde preparou para nós é que agora, já nesse vale de lágrimas, centenas e milhares de corações transformados pela ação de Deus, convertidos pelo poder do nome de Jesus, se fazem presentes através da caridade pela fé, ao lado daqueles que estão necessitados e que, levantando os olhos para o céu, suplicam e esperam o socorro de Deus. O Senhor que promete não nos abandonar no futuro é o Senhor que testemunha sua presença no agora das nossas necessidades, que se faz conosco aqui, nesse vale de lágrimas, e se faz através de corações a quem Ele deu a conhecer a profundidade do seu amor e renovou com o dom da fé, para que fossem em seu nome oferta viva e testemunho de sua presença. Cristo se faz presente no meio de nós, na Santa Eucaristia, como bem conhecemos, mas também nas mãos e no coração de todos aqueles que Ele leva a estar ao nosso lado como socorro de sua providência, assim como Santa Catarina foi ao seu tempo, assim como São Luís Grignion de Montfort foi ao seu tempo, cada um numa proporção e para um efeito em favor da edificação do reino de Deus. Assim como o Senhor diariamente se faz presente para que o seu coração e a sua vida, as suas mãos sejam no mundo testemunho vivo da sua caridade, da sua presença ao lado dos homens. E dessa forma será santificada a Igreja, serão santificadas a família, as famílias, a nossa sociedade e todo o mundo. Porque Cristo, vivo, vive em nós. E de fato,
Ele virá novamente e nos levará consigo. E disso nós não temos dúvida, porque olhando para o nosso hoje, vemos e testemunhamos, sim, Ele está no meio de nós. Ele está conosco. Ele permanece aqui. Que maravilha, meus irmãos, podermos afirmar essas verdades e podermos dividir a beleza desse testemunho que o Santo Evangelho hoje nos traz. Aproveito para concluir a nossa meditação de hoje, trazendo mais um trecho dos escritos de Santa Catarina de Sena a respeito do Evangelho que acabamos de ouvir. Santa Catarina ouviu Deus dizer-lhe assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem anda por mim não caminha nas trevas, mas na luz. E noutra passagem, a minha verdade afirma que ninguém pode vir a mim, senão por Ele. E é realmente assim, minha filha. Se bem te lembras, foi precisamente isso que te disse quando quis indicar-te o caminho. Portanto, se Ele diz que é o caminho, isso é a prova verdadeira, e eu mostrei-te que esse caminho tem forma de ponte. Ele também disse que é a verdade, e isso é bem real, pois é um só comigo que sou a verdade. Quando o segue, anda, pois no caminho da verdade e da vida. Quem segue esta verdade recebe a vida da graça e não pode morrer de fome, porque a verdade é o seu próprio alimento. Também não pode andar nas trevas, porque ele é a luz sem mistura de mentira. Mas ainda, foi ele, meu filho, que pela verdade confundiu e destruiu a mentira com o qual o demônio seduzira Eva. Por esta mentira, o caminho para o céu tinha sido interrompido, mas a verdade, é meu filho, restabeleceu e cimentou com o seu sangue outra vez a estrada. Belíssimo, né? Aqueles que andam por este caminho são filhos da verdade, pois seguem a verdade. Passam pela porta da verdade e encontram-se unidos em mim, aquele que é o caminho e a porta, o meu Filho, verdade eterna e oceano de paz, recebe e conduz a todos à minha presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José Bento Cotolengo, do Papa São Pio V, pela intercessão de Santa Catarina de Sena e da Santíssima Mãe de Deus, Rainha de todos os santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.